proceda aí com as questões formais a respeito da nossa audiência, bem como a metodologia e procedimento para a nossa noite de trabalhos. Por gentileza, com a palavra o diretor Sandro. Peço que o diretor me coloque como co-anfitrião, hein, diretor, por gentileza. Então, senhor presidente, a audiência pública de hoje é destinada, tem o objetivo de debater sobre o projeto de lei complementar do Executivo número 031/21, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores RPPS do município de Porto Alegre, altera os parágrafos 3º e 6º e inclui os parágrafos 8º e 9º no artigo 5º da Lei Complementar 478, de 26 de setembro de 2002, inclui o artigo 2º-B na Lei Complementar 505, de 28 de maio de 2004. Senhor presidente, temos presente o senhor Rodrigo Fantinel, secretário municipal da Fazenda, o senhor Rodrigo Costa, né? E os representantes do Executivo terão 15 minutos para suas manifestações e, a partir de agora, já podemos abrir inscrições, 10 inscrições para alternando com os vereadores que estiverem presentes. Ok, muito obrigado, diretor. Com a palavra, então, o secretário Rodrigo Fantinel e também o Rodrigo Costa, na sequência, se quiser fazer algum comentário, alguma consideração. 15 minutos, secretário. Bem-vindo. Boa noite, presidente. Boa noite quem nos acompanha aí. O Rodrigo Costa vai fazer a apresentação. A gente montou aqui no PowerPoint, compartilhar, e aí ele inicia e eu complemento no final. Acho que nem serão necessários todos os minutos, que é uma apresentação bem enxuta, tocando principalmente nos pontos principais do projeto. Boa noite, presidente. Boa noite, participantes. Rodrigo Costa, diretor-geral do Previmpa. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação e já, sem muitas delongas, dando início a ela, né? Então, nós tratamos aqui do PLCE 031 de 2021, né? É o projeto que altera o plano de custeio do Previmpa. É um projeto feito em conjunto, né, a Secretaria da Fazenda e o próprio Previmpa. Deixa eu ver aqui o compartilhamento. Bom, o projeto, na verdade, ele está dividido em duas partes, né? Um que altera o custeio no que tange a taxa de administração do Previmpa, que é onde eu vou me deter mais na apresentação, e depois no custeio do regime de repartição simples, onde eu vou passar, então, para o secretário da Fazenda, para o secretário Fantinel, explicar um pouquinho melhor sobre essa parte do projeto, embora ambos sejam relacionados à Previdência do município de Porto Alegre. Bom, então a primeira parte altera a Lei Complementar 478, de 26 de setembro de 2002, mais especificamente, como eu falei, a questão da taxa de administração do Previmpa. O que é a taxa de administração do Previmpa? É aquele recurso que das contribuições previdenciárias são destacados para a gestão do Departamento de Previdência, né? É aquele recurso que paga o salário dos servidores do Previmpa, os contratos com terceirizados que o Previmpa possui, enfim, né? Hoje não é o caso mais de aluguel, mas as despesas de custeio de todo o departamento. Então, num primeiro momento, nós temos, na verdade, essa alteração legislativa, ela busca atender uma norma federal, que é a Portaria 19.451 de 2020, que é da Secretaria Especial de Previdência, da então, né, Secretaria Especial de Previdência do Trabalho e da Previdência do Ministério da Economia. Atualmente voltou a ser Ministério, né, do Trabalho e Previdência, mas que alterou a portaria do Ministério da Economia número 464 de 2018. Então, com isso, todos os RPPS do Brasil, eles precisam adequar o recolhimento, né, a apropriação da taxa de administração a essa nova norma. Então, além de outras regras, ela traz aí no seu artigo 15, né, no inciso 2º do seu artigo 15,
que os RPPS eles ficam limitados, né, os gastos das despesas custeadas pela taxa de administração, aos seguintes percentuais máximos, conforme definido na lei do ente federativo. E aqui eu acho que é a principal mudança, né, independente do percentual que vai ser aplicado, a grande mudança está aqui, porque ela passa a incidir sobre o somatório da remuneração de contribuição dos servidores ativos. Atualmente, nós calculamos a taxa de administração com base na remuneração dos servidores ativos e inativos. Então, a partir do ano de 2022, e aí por isso que esse processo legislativo, né, esse projeto, nós temos uma certa urgência nele, nós precisamos adequar a nossa legislação até 31 de dezembro de 2021, porque mudou a base de cálculos. Então, se antes nós tínhamos todos os salários dos ativos, de contribuição dos ativos e dos inativos, a partir de 2022, obrigatoriamente, nós temos que considerar somente a contribuição, o salário de contribuição, a remuneração, né, dos servidores ativos do município de Porto Alegre, incluindo aí os dois poderes. E aí, com isso, né, dependendo do porte do RPPS, o Previmpa, para que todos tenham conhecimento, é considerado de grande porte. Todas as capitais, na verdade, são consideradas de grande porte, mas alguns RPPS que possuem um patrimônio bastante grande das grandes cidades, né? Nós podemos aplicar o percentual de até 2,4% das contribuições para a constituição da taxa de administração. Então, é isso que esse projeto de lei está propondo, né, alterando a base de contribuição e sobre essa base de contribuição, de remuneração de contribuição, incidindo, então, a alíquota de 2,4%. O que isso significa na prática, né? Atualmente, né, nós temos uma alíquota de taxa de administração de 1,5% sobre uma base mensal aí de R$ 2.675.000. Ela passa a ser uma alíquota maior, de 2,4%, mas sobre a alíquota de 1.200.000, mais ou menos, né, aqui, aliás, anual, né, de 1.200.000.000 ano, sobre uma alíquota menor, ou seja, reduz em mais de 50% a base de cálculo dessa apropriação da taxa de administração. Financeiramente, o Previmpa, no ano, atualmente arrecada R$ 40 milhões como taxa de administração e passará a arrecadar 28.700.000. Com isso, nós teremos uma redução do custo da Previdência, além de todos aqueles que já foram conquistados, né, em relação à reforma da Previdência e alterações de alíquotas, enfim, nós teremos uma redução desse custo de 11 milhões de reais, 11 milhões e meio aproximadamente por ano. Ou seja, deixa de sair dos cofres do Tesouro Municipal em torno de 11 milhões, porque esses recursos necessariamente eles estarão vinculados ao pagamento das aposentadorias e das pensões e benefícios previdenciários. Outros aspectos importantes, né, em relação à taxa de administração é que, caso o Previmpa não utilize todos os recursos, né, voltando aqui na apresentação, né, caso o Previmpa não utilize os 28 milhões durante o ano, em função da sua gestão, é um departamento enxuto, tudo, mas digamos que sobre algum recurso com isso, esses recursos excedentes, mediante autorização do Conselho de Administração, ou seja, quem vai deliberar sobre a utilização desses recursos é o Conselho de Administração do Previmpa, eles podem ser revertidos para pagamento de benefício. Ou seja, não vai ser utilizado um determinado valor da taxa de administração, esse determinado valor, por deliberação do Conselho de Administração, poderá ser utilizado para pagamento de aposentadoria ou de pensão. E aí, também a gente está trazendo para a lei algo que a gente já faz na prática, mas a gente faz na prática de forma, como um ato discricionário, né, do gestor, é a apropriação desse valor proporcional ao regime a que pertence, ou seja,
parte do valor que sobrar da taxa de administração, se ele for revertido, a parcela do regime de repartição simples que ela incide vai ser revertido para pagamento do benefício ali, e a outra parte do regime capitalizado. Com isso, a gente mantém, né, a segregação de valores, de um regime não se misturar com o outro, e também, de certa forma, preservando, né, o regime capitalizado naquilo que lhe compete, né, porque também não poderíamos colocar no regime capitalizado além daquilo que é de sua competência por lei. Então, em linhas gerais, a primeira parte do projeto é essa, que envolve a taxa de administração, e aí tem a segunda parte, que é uma questão que voltada, né, ao custeio, ao reconhecimento das receitas e despesas, que aí eu vou convidar o nosso secretário da Fazenda para fazer a explanação. Vamos lá, então vou aproveitar a apresentação do Rodrigo. Essa segunda parte do projeto, então, ele altera a Lei Complementar 505. Pode passar, Rodrigo. Então, o que nós estamos propondo de alteração nesse momento, né? Nós estamos propondo incluir no orçamento o aporte que nós fazemos para a insuficiência financeira do regime de repartição simples. O regime de repartição simples, acho que é do conhecimento de todos, ele tem mais despesas do que receitas. Então, o que acontece? O Tesouro do município tem que repassar esses recursos para o pagamento das aposentadorias e das pensões. Como é que isso foi feito até hoje? Isso foi feito de forma extra-orçamentária, ou seja, por fora do orçamento. O que nós gostaríamos de fazer a partir de agora? Trazer esses valores para dentro do orçamento, e aí nós ganhamos em transparência e nós trazemos também mais segurança para o regime previdenciário, uma vez que o município acaba colocando nos seus orçamentos anuais essa obrigação de passar recursos para o regime de repartição simples, ou seja, passamos a considerar isso como uma obrigação tributária do município, e esses repasses vão ser feitos por dentro do orçamento. Essa adequação ela foi, inclusive, objeto de um ofício circular, tá, do Tribunal de Contas, que ele mandou para todos os municípios do estado. Então, nós estamos nos adequando também a uma orientação do Tribunal de Contas. Tá? Base legal, então, para fazer isso é a própria lei federal e a portaria 464. Além disso, recebemos esse ofício circular do Tribunal de Contas, que também indica esse procedimento como o procedimento mais adequado. À medida que nós recebemos esse ofício do Tribunal de Contas, nós fizemos uma consulta para a PGM, que emitiu aquele parecer, o 1216, justamente para nos certificarmos da regularidade desse procedimento, né, de trazermos para dentro do orçamento. No mesmo sentido, solicitamos uma nota técnica para a área contábil do município, aquela sigla ali CTGM, a Contadoria Geral do Município. Então, assim, antes de tomar qualquer providência em relação ao projeto de lei, consultamos tanto a área jurídica quanto a área técnica para ver, para avaliar os reflexos dessa mudança, né? Então, com esses dois pareceres, essa nota técnica, optamos por encaminhar o projeto, e aí, só a título de curiosidade, se colocou ali embaixo também, o próprio Estado do Rio Grande do Sul está adotando o mesmo procedimento, né? A Procuradoria-Geral do Estado emitiu também um parecer nesse sentido, e os contatos que nós fizemos aqui pela Secretaria da Fazenda com outros secretários de Fazenda de outros municípios, já se começa a ver também uma adequação dos municípios aí de maior porte do estado, que também tem regimes próprios, nesse sentido de trazer esses repasses para dentro do orçamento. Pode passar, Rodrigo. Então, assim, quais são as vantagens desse procedimento, né? Como eu disse inicialmente, a primeira vantagem, e me parece a vantagem mais representativa, é a questão da transparência, porque vai ficar expresso na lei orçamentária anual, ou seja, todos os anos, o município, quando encaminhar a lei orçamentária, vai ter que colocar de forma expressa o quanto vai ser repassado para o Previmpa. Nós teríamos aí um aprimoramento da gestão fiscal aí do município.
Nós também, e aí foi até uma ressalva que o Previmpa fez, à medida que nós colocamos essa insuficiência para dentro do orçamento e repassamos isso aí orçamentariamente para o Previmpa, cria-se uma obrigação do Previmpa recolher o PASEP, e aí, obviamente, esse Previmpa não dispõe desses recursos, então o Tesouro Municipal também vai ter que repassar esse montante para o Previmpa. E importante que isso aqui também não interfere no cálculo da despesa com pessoal, porque isso aí já era contabilizado como despesa de pessoal e vai continuar sendo contabilizado, então não vai haver uma duplicação de valores. Então, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista contábil, nós não temos nenhuma dúvida quanto à validade desse procedimento. Então, estamos propondo essa alteração. Acredito que ela é importante para o município, até para nós atendermos a legislação e uma orientação do Tribunal de Contas. Acredito que para os segurados do regime próprio também é uma alteração interessante, porque fica explicitado no orçamento essa obrigação do ente público. Então, acho que é o tipo do projeto que é interessante para todas as partes aí envolvidas. Acho que era a última, Rodrigo. Isso. Então, presidente, da nossa parte, eu acho que eram essas as considerações. Se tiver alguma necessidade de esclarecimento, a gente fica à disposição aí e, posteriormente, podemos esclarecer aí qualquer dúvida que venha a surgir. Tá bom, muito obrigado, secretário. Obrigado, Rodrigo Costa. Diretor, temos alguma inscrição aí via o chat? Não, senhor presidente, não temos nenhuma inscrição até agora. Tá bem. Então, considerando que está tudo encaminhado e esclarecido aí por parte, né, do governo, com relação ao projeto, não havendo inscritos para se manifestar, eu pergunto aí se o pessoal que nos acompanha gostaria de se manifestar. Alguma consideração final, secretário? Acredito que não, presidente, da nossa parte é o que nós colocamos na apresentação inicial. De qualquer forma, o projeto agora tramita na Câmara. À medida que houver necessidade, tanto eu quanto o Rodrigo estamos à disposição aí para irmos na Câmara de Vereadores, conversar com os vereadores e esclarecer aí qualquer fato que venha a surgir. Então, tá ok. Mas tivemos uma audiência pública rápida, objetiva. Fica feita aí a apresentação consignada. Agradeço aí a presença de todos e cada um, em especial nossa equipe na retaguarda, representada pelo diretor Sandro. Uma boa noite a todos. Está encerrada a audiência pública. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, boa noite. Até logo. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa noite.